Então, pessoal, estamos aqui com o Rodrigo aqui da SM Engenharia, uma das maiores empresas de engenharia aí do Distrito Federal e do Brasil aí, presta serviço para vários provedores de internet, né, consultoria. E estamos aqui hoje para um bate-papo aqui com ele para falar sobre as novas tendências de mercado aí de provedores, o que está vindo aí para 2024, né, o que esperar do mercado aí futuro de provedor, né, eh, novos provedores, enfim. Então, Rodrigo aqui, o Rodrigo Oliveira, né, tá com a gente aqui, um engenheiro, proprietário da SM Engenharia, e a gente vai iniciar aqui esse bate-papo com ele, né, perguntando inicialmente aqui do que ele pensa, das novas, o que ele tem de visão aí das novas tendências, da tendência para 2024 e para frente aí. Ô, Júnior, muito obrigado aí pelo convite. Fico muito lisonjeado aí. Eu quero agradecer você, todo o seu time aqui, né, que faz isso acontecer. Tá aqui, a gente sabe também da sua luta diária, né? Enfim, né, como empreendedor, a gente sabe das dificuldades, né? E também aí aos espectadores do seu canal, das pessoas aí que gostam de consumir os conteúdos produzidos aí pela Casuais. Então, tudo de parabéns aqui, um cenário muito bom. E não é na questão das suas perguntas, das tendências, né, Júnior? Cara, tem muitas coisas que estão acontecendo agora, nesse momento, muito das questões, tanto de tecnologia, soluções que podem ser implementadas, pode ser novos serviços para os provedores, como também questões, vamos se dizer, regulatórias, né? Nós estamos num ponto muito importante na questão da portaria interministerial que fala das questões dos postes, né? Hoje está lá no Conselho da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? E esse assunto é um assunto muito delicado para os provedores na questão dos postes, né? E dependendo do desfecho, né, desse assunto, vai impactar demais todos os provedores. Então, esse é um dos assuntos que nós estamos acompanhando de muito perto, né? A tendência que se a ANEEL aprovar o texto do jeito que ele está, os provedores, hoje aqui, por exemplo, a gente falando especificamente do Distrito Federal, que hoje tem provedor pagando R$ 14 por poste, né? Pode cair pela metade, né? Mas enfim, isso é uma coisa que a gente não consegue, não consegue mensurar tempo, mas é um assunto que eu acho que tem que estar no radar de todos os provedores, porque impacta todo o Brasil. É uma é uma portaria interministerial do ministro de Minas e Energia com o ministro das Comunicações. Então, isso impacta demais. Esse é um dos pontos que eu acho que vale muita atenção. Um outro ponto que eu acredito também que ainda não deslanchou, mas eu acredito que vai vir com muita força é a questão da rede celular 4G para provedores. Hoje está em discussão na Anatel o RUI, que é o Regulamento de Uso de Espectro, e também o PGMC, que é o Plano Geral de Metas e Competição. A Anatel ela já está muito decidida de abrir o mercado de telefonia móvel para provedores. Mas pessoal, Rodrigo, mas é o MVNO, né, que é aquela a operadora móvel, né, virtual. Não é isso. A operadora móvel, a gente sabe que o provedor coloca o chip dele, ele vende, só que toda a infraestrutura é da operadora. Nesse caso, não. Nesse caso, a Anatel vai abrir o mercado para você mesmo montar sua infraestrutura 4G, 5G, né? Hoje, a Anatel está regulando muito e dando a segurança jurídica para as empresas poderem investir nessas questões. Hoje tem a questão da rede privativa, são canais menores, mas já existe muitos provedores montando infraestrutura em cima dessas redes privativas. E eu acredito que ainda não ganhou a força o suficiente, mas assim que os empresários da área de telecom tiver a consciência, né, que isso é uma oportunidade, que ele pode realmente oferecer o que uma grande operadora oferece hoje, que é o que? A banda larga fixa, uma banda larga móvel, ou seja, no celular, né? Eu acredito que realmente os provedores podem competir de igual com igual. Não tem o caixa, mas se você já tem uma infraestrutura ali no seu município, você atende 1, 2, 3 municípios, você já tem toda a rede instalada e funcionando, você subia, porque essas redes de 4 e 5G, mesmo as de 5G, você não precisa dessa torre de 20, 30, 40 metros. Porque as células de 5G, elas são menores, né? Até para você conseguir entregar a capacidade que ela promete. Então, eu acho que falta mais discussão desse tema. Eu acredito que são temas que vão vir com muita força de curto a médio prazo. Mas você falou aí, questão de provedores, já existe algum provedor usando
rede 5G, porque tem a questão do espectro, né? O que você diz aí da questão do espectro, 4G, 5G? Como eles estão estudando, né, o regulamento dessas redes, né, 4G e 5G, e a questão do espectro, como que fica? Então, a Anatel ela já editou uma resolução que fala das redes privativas, né? O grande limitador da resolução que foi editada é que o provedor ele pode montar uma rede 4G, só que é para uso pessoal. Tanto que o nome já fala, é rede privativa. Ou seja, você não tem a interconexão com a rede pública, você não consegue ligar, né, para fora, é dados puro, né? Mas você consegue colocar um rádio, né, uma antena, 4G. tudo 4G e 5G. Na verdade, são várias faixas de frequência. O que o pessoal está usando muito para o agro, inclusive nós temos feito muitos registros de estações 4G, porque eu estou sentindo realmente que a demanda está aumentando. Então, vem contribuir com a resposta, né, de tendências, né? Mas existe, a Anatel já editou, já é legal, você pode montar uma rede 4G dentro dessas faixas e dentro dessas condições que a Anatel já estipulou. Isso já é uma realidade. No agro, isso está muito forte, que muitos desses pecuaristas, né, pessoal que tem lavoura, eles conseguem montar infraestrutura que tem raio de cobertura de 30 quilômetros. Você consegue conectar suas máquinas, enfim, não tem uma capacidade de 1 giga, 500 mega, mas tem de 30 mega a 40 que já atende. Ele precisa da cobertura e da conectividade. Certo, mas uma pergunta aí que eu sou meio leigo nessa questão do 4G. Então, eu tenho o direito de montar uma rede 4G no meu provedor. Uma rede privada, como você diz. Então, eu vou poder ofertar somente a internet 4G, eu não vou poder ofertar o serviço de telefonia móvel. Seria isso? Exatamente. No resumo, você entendeu bem. Mas agora eu vou dar mais um passo, né, do que alguns operadores estão fazendo, inclusive para poder viabilizar comercialmente o serviço móvel. Eles estão contratando o MVNO para realmente usar a infraestrutura deles, que quando eles colocam o chip dentro da rede deles, eles conseguem autenticar na rede pública. Ou seja, então eles conseguem entregar um serviço, né, fazendo vamos dizer, essa mescla de serviços. Ele monta a infraestrutura e coloca o MVNO, que aí realmente o chip dele ele consegue autenticar na rede pública. Então isso está sendo, vamos dizer, eles fizeram um remendo para poder chegar na solução. Mas aí que tá, esse remendo que eles fizeram, o custo vai se tornar muito alto, porque o MNVO ele já não tem um custo baixo. Então, por exemplo, se você monta a rede e você contrata o MNVO, você não vai ter uma competitividade saudável, né, com as operadoras. Então, essa discussão que está tendo na Anatel é justamente para quebrar isso aí, a gente conseguir ter acesso à rede pública, à rede de telefonia? Exatamente. A discussão na Anatel está em consulta pública, né, que é o do PGMC, né, um dos assuntos muito importantes que estão sendo discutidos. E é justamente o objetivo da Anatel é fazer o mercado móvel ter a mesma competitividade do fixo, né? Hoje, no Brasil, nós temos mais de 20 mil provedores de internet que são autorizados pela Anatel a prestar o serviço de internet fixa. Né? O da móvel são pouquíssimos, até por conta, né, da frequência. Realmente, ela quer abrir esse mercado, é o objetivo dela. Certo. Aí, mais uma vez eu pergunto, ela quer abrir o mercado, mas e as operadoras que pagaram pelo espectro, que foi um leilão de bilhões? E aí, qual o questionamento? O que vai acontecer? Porque vai abrir para todo mundo. E os bilhões que eles pagaram? E aí? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Me explica um pouquinho isso. Não, essa sua pergunta é muito pertinente, né? Porque realmente eles compraram o direito de usar o espectro, né? A questão toda que é muito discutida em todas as palestras, todos os fóruns de discussões sobre esse tipo de situação, é que a Anatel já identificou que muitas das áreas, mas não são poucos, são muitas mesmo, que as grandes operadoras têm direito de exploração, não estão explorando. Ou seja, ela tem o direito, é dever dela usar, mas ela não está, porque realmente elas fazem algumas contas e falam, realmente não vale eu montar uma infraestrutura para não ter esse retorno. Entendi, né? Elas não estão cumprindo com um contrato que foi feito.
Enfim, mas a maioria dos casos aí são no interior. E nós que somos provedores, né? Que, no caso, eu também tenho um provedor aqui em Brasília. Se for liberado para usar, vai ser liberado de forma geral, então. Capitais, enfim, interiores ou não. Então, o que tem sido feito hoje? Hoje não é só como hoje tem na internet fixa, que é você pedir e já é autorizado de imediato, né? Nessa questão do espectro, a Anatel está tendo cuidado de liberar canais que não tenha, seja o mesmo canal que, ou seja, um operador já esteja usando. Hoje a Anatel tem todo esse estudo e sabe onde cada operadora pode usar e quais canais de frequência pode usar, né? Hoje você já pode solicitar o uso em caráter secundário, né? Ou seja, caráter secundário é se você atrapalhar uma operadora, vamos se dizer que tem o direito por licitação, você tem que mudar de canal, você tem que realmente fazer um ajuste na sua rede para não atrapalhar. Mas isso está vindo com muita força, está tendo muita oportunidade nessa questão do uso secundário, mas tem um processo administrativo, tem uma análise até ser liberado para você realmente fazer a sua implantação. Mas de forma geral aqui, fazendo uma análise rápida, se já está liberado, se já pode ser usado o 4G, né? Eu achei interessante, porque hoje a maioria das ligações você faz pelo WhatsApp, né? Então, é feito via internet. Número, na verdade, você tem o número, mas a ligação é feita em WhatsApp. Então, é um serviço a mais que você pode oferecer e que vai dar uma grande diferença na competitividade, como você falou. Quem tem uma rede dessa, ele vai ser bem mais competitivo no mercado, principalmente numa capital como Brasília, numa capital Fortaleza, enfim, em locais onde você compete com as operadoras. Isso é interessante. Exatamente, não é uma oportunidade, é uma coisa que eu já estou enxergando. A gente tem grupos de discussões aí sobre esse assunto, né? Assim, o dever de casa que eu quero deixar para os provedores é que realmente estudem isso, se acompanhem, né? Realmente está em discussão na Anatel, mas assim que realmente for batido o martelo, porque todo mundo ele quer fazer um investimento, mas ele quer ter uma segurança, ele não quer investir numa incerteza. Então as regras têm que estar muito claras, muito bem definidas, para você realmente, como empresário, como empreendedor, um provedor de internet, você invista seu dinheiro e não seja pego por uma fiscalização da Anatel falando que você não pode fazer isso ou aquilo. Então, realmente, o que está faltando para esse mercado, acredito, para dar deslanchada mesmo, falta realmente as regras muito claras, a segurança jurídica que empresários precisam para poder realmente fazer algum tipo de investimento. Certo. Só mais uma pergunta aqui. Eu posso usar a rede 4G, eu já posso montar uma infraestrutura 4G. 5G também, enfim. 5G, existem blocos de frequência que você pode usar tanto do 4G como do 5G. O 4G está muito forte porque o agronegócio em si, no campo, eles estão precisando muito de conectividade. E o 4G é uma solução perfeita porque você tem uma cobertura muito grande, né? Você ganha em cobertura, mas perde em capacidade no 4G. No 5G é o contrário. Você perde em cobertura, mas ganha em capacidade. Então, depende da aplicação. O que você quer ofertar, o que o cliente está precisando. Fazer essa leitura do mercado também é muito importante. E aonde que o pessoal acha aí esse material aí para ter mais informações? Não sei se lá direto com a sua empresa, ou se você tem algum tipo de material para ter mais informações sobre esse 4G, esse 5G, por exemplo, porque você falou que tem um espectro, né? Os canais de frequência que podem ser usados. Para a gente ter mais informações, né? Que eu fiquei até interessado também. Eu te passo, eu acho que você pode até disponibilizar aqui na descrição desse vídeo, no link. Isso. E aí, quem quiser fazer um download, todo prazer, a gente está aqui realmente, a gente sabe que a gente está aqui para ajudar os provedores, né, Júlio? Beleza, então nosso operador ali vai colocar aí o link aí para o pessoal acessar. Bacana. E mudando aqui um pouco o assunto, mudando o foco, eu tenho uma outra situação aí que eu tenho estudado, eu tenho pesquisado, é a venda de energia, né? Fotovoltaica, por exemplo. Hoje tem muitas usinas fotovoltaicas que estão sendo construídas, enfim, em todo o país e que, inclusive, tem operadores que têm, né, grandes fazendas fotovoltaicas aí de energia elétrica. E segundo assim, eu tenho estudado, parece que esse mercado também vai abrir para venda direto para o consumidor.
E o que você sabe de alguma informação sobre isso? Porque, por exemplo, brevemente, quem tem usina solar vai poder, ele já oferece o serviço de telecom, de internet, poderá oferecer também o serviço de energia elétrica, né? E mais o serviço de 4G, enfim. São vários serviços que vão vindo e vão sendo agregados ao provedor de internet, isso aumentando a competitividade e quem chegar primeiro, né, bebe água limpa. Então, quem fizer primeiro a sua usina, eu não sei, você vai me responder essa pergunta aí, ou o seu 4G, vai ter um diferencial na sua rede, né? Não, com certeza. Essa questão do mercado de energia também é uma oportunidade muito boa, né? A gente sabe que, dependendo aí da época do ano, né, tem estiagem, realmente sobe o preço. Então, e a gente sabe que há alguns anos atrás, realmente o Brasil estava deficitário nessa questão de geração de energia, né? Então, realmente, depois de aberto esse mercado de geração de energia, muitas oportunidades apareceram. Você falou que tem muitos grupos criando, inclusive a Oi e a Telefônica, eu sei que eles têm o próprio parque de geração deles, né? Realmente, então a gente não precisa reinventar a roda, né, Júnior? A gente sabe que se as grandes operadoras já estão fazendo, a gente já pode saber que os provedores também podem fazer. E eu falo mais, a Liga Telecom, que é um grande provedor do Paraná, eles já estão ofertando energia como SVA. Ou seja, o provedor ele pode colocar também, junto com o plano, a questão da cobrança de energia, que é da faturação. A gente só tem que entender como é que é o melhor modelo de negócio para isso, porque essa questão contábil, a questão do modelo de negócio é importantíssimo para a gente dar um pontapé inicial nisso. Então, e outra, a gente sabe que é tudo serviço essencial, tanto internet como energia, então realmente tem muita liga, né? A gente sabe que quem tem data center, a conta de energia também não é barata, então realmente é esse tipo de conta que o provedor ali, eu gosto de falar o provedor, que é realmente o nosso mercado, ele tem que fazer essas contas, né? Se está consumindo muita energia, ele tem que procurar alternativas para realmente reduzir esse custo, né? Isso. E além de reduzir o custo do provedor, como você falou, é como eu falei, já tem, né? Já tem uma data prevista aí, eu não sei qual que é a data, mas enfim, o mercado de energia ele vai abrir, assim como provedores, né? Ele vai abrir, ou seja, se você produz no Goiás, você vai poder vender em Brasília, se você produz em Brasília, você vai poder vender lá no Ceará, enfim, esse mercado ele vai ser aberto brevemente. Parece que já tem até data, não sei informar a data que será aberto, mas enfim, é mais um serviço que se pode agregar no provedor. E enfim, essa era O recado, né? da questão aqui da energia solar, né? E Bacana, Júnior. Eu acho que é legal essa questão da energia solar. Você falou bem que o pessoal chama isso, se for um tema, um jargão para pesquisa, fala mercado livre de energia, né? Você pesquisa por esse termo. Porque realmente o gerador e o transmissor são empresas diferentes, né? Não precisa ser a mesma. Hoje as concessionárias de energia, eles detêm, né, toda a parte de transmissão. Mas a geração você pode realmente colocar essa carga toda na transmissão e realmente fazer essa questão de você gerar aqui e vender em outro estado, né? E realmente é uma coisa que é um bom estudo também, né? Agora uma outra, mudando um pouco assim também a pergunta aqui, o assunto, você que hoje é o presidente da nossa associação, da ASPRO, né? Eu queria que sim, o que você tem de perspectiva aí com relação à nossa associação no quesito, por exemplo. Hoje a gente vê que no início do nosso podcast a gente falou aqui dos postes, né? Da Enel e tal, enfim. Mas o que você pensa com relação a essa poluição visual? Por exemplo, hoje tem poste aí que tem 30, 40, 50 cabos. Parece surreal, mas existem postes que têm 50 cabos. E como você, como presidente da associação, você pensa em algum modelo de negócios para a associação, por exemplo, um cabo de 144 para que, por exemplo, os associados possam usar uma fibra, duas fibras, enfim, a gente fazer até mesmo economia, né? Você vai economizar tanto no poste, né? Que você vai, por exemplo, você vai ser rateado isso entre vários, vai se tornar mais competitivo,
quanto também na poluição visual, que você vai ter lá um cabo. Assim, eu estou falando uma coisa que eu já penso há algum tempo assim, que poderia ser uma solução, se a associação, se as pessoas forem unidas na associação, a gente fazer um modelo de negócio desse. Não precisa necessariamente ser só um cabo, você pode passar 2, 3 pela associação e ratear isso aí, entendeu? Que se tornaria até mais competitivo, porque o valor, por exemplo, em vez de você pagar lá R$14, como você falou, vamos dizer que não foi aprovado aí a lei, e aí a gente pega esses R$14 e rateia lá para 50 provedores, 30 provedores. Enfim, o cara vai pagar, em vez de pagar 14, vai pagar 50 centavos, certo? Então, assim, é uma ideia, uma pergunta para o que você pensa a respeito disso. Eu acho que, Júnior, essa pergunta sua ela é muito pertinente. Eu acho que um dos grandes problemas que faltam para o nosso setor é essa questão de maturidade e de união. Né? Hoje o pessoal olha muito só para dentro do provedor dele. Né? Para a gente fazer uma ação dessa, todo mundo teria que confiar em todo mundo teria que realmente se organizar. Eu acho que é um dos pontos principais. Inclusive, falando em associação, né? A gente sabe que a Aspro ela é uma ferramenta para conseguir benefícios para o setor, né? E hoje os provedores não sabem ou não dão algum tipo de valor que precisa, né? Por exemplo, a gente está falando da questão de benefícios, vamos falar de benefício imediato, né? Nós já fizemos um convênio com o banco para a gente conseguir boletos mais baratos. Fizemos agora um convênio com o SPC e o CDL, que é a Câmara de Diligências Lojistas, para na volumetria você pagar menos na negativação e na consulta. Né? Então, essas são ações que a gente, em paralelo, nós já vamos criando para poder beneficiar. Mas esse tipo de ação realmente seria uma ação que teria um benefício muito grande. Mas eu acho que o grande obstáculo aí é realmente todo mundo sentar e confiar, realmente assinar documentos e todo mundo se dar bem, como empresários que são. Exato. Por exemplo, essa foi uma das, tipo assim, uma das ideias que a gente pode trabalhar, né? Você poderia trabalhar na associação, que são ideias mais, assim, mais benéficas para o grupo. Por exemplo, hoje a gente sabe que você furar uma sonda, um MND, né? Um metro de MND, sabe que custa aí R$80 um metro. Por exemplo, se também outra solução, ao invés de passar o cabo compartilhado, poderia também juntar a associação e fazer a tubulação onde a coisa está mais caótica, né? Onde está mais. Então, assim, fazer essa tubulação, até mesmo porque a rede fica mais protegida, né? Eu falo porque eu tenho uma rede enterrada e depois que nós enterramos essa rede, a nossa manutenção foi quase a zero. Então, se você enterra o cabo, você vai ver que você não vai ter problemas com rompimento, etc. e tal. Então, também é outra solução, entendeu? Assim, a gente pegar a associação, furar esse buraco, compartilhado, passa 2, passa 3, passa 4 duto. Enfim, quem quiser participar da ideia, entendeu? Entendi. Enfim, é mais uma. Mais uma ideia. Exatamente. Questão, por exemplo, você já falou aí do benefício da CDL. Excelente benefício, da questão do banco, dos boletos. Por exemplo, existem várias outras coisas que a associação ela pode partir. Isso aqui eu estou dando ideia para você partir e fazer, né? Que é o quê? Por exemplo, todo mundo tem a vontade de botar, sei lá, uma TV, né? Fazer um convênio aí, buscar uma parceria para botar a TV para todos ali, um preço, enfim, uma solução, uma solução assim, mais para os associados, né? Numa condição diferente, né? Enfim, tem várias coisas, iniciativas que podem ser feitas aí para beneficiar o todo, né? Entendi. Não, Júnior, eu te agradeço aí, inclusive eu sei que você hoje está aí realmente no front, você está vivendo essas dificuldades e sabe realmente aonde o calo está apertando, né? Eu vou deixar registrado essas ideias, né? Eu acredito que assim, até um convite para os provedores que não estão associados, procurem a Aspro. A maioria dos provedores associados está em Brasília, mas a Aspro ela é uma associação que ela é a nível nacional, ou seja, provedores de Brasília, mas de Goiânia também já podem ter acesso exclusivo a esse benefício, nós não estamos limitados, né? Mas, enfim, eu vou levar como dever de casa essas ideias para a gente realmente colocar num papel e levar para a discussão do grupo. E aí, como você falou, né? Realmente, quem tiver interesse em participar, a gente pode avançar, né? Tanto na parte
operacional como na parte legal, jurídica, né? Para a gente botar num papel se cria uma empresa nova para fazer isso, ou faz separado, qual é o melhor modelo de negócio. Eu já participo de vários grupos de provedores em todo o Brasil. E eu já te falo que lá no Paraná eles estão muito inclinados a fazer isso. Eu já vi muitas conversas sobre isso, mas lá também barra nesse obstáculo, né? De todo mundo estar de acordo, né? São pouquíssimos que realmente se arriscam a dar esse passo. Eu acho que o que falta realmente é essa questão de sentar, colocar na mesa as dificuldades, amadurecer. Eu acho que é o maior obstáculo, porque é realmente a maturidade, né? A parte de organização. O pessoal gosta, tipo assim, conversar um com o outro e entender que ele pode ajudar nessa causa, porque realmente é uma pauta comum, é um problema de todos, né? Não é um problema de um ou outro, isso vai ajudar todo mundo. A grande questão aí, né, a dificuldade que tem em fazer esse tipo de ação aí dentro da associação, que eu vejo, você falou da maturidade, é isso aí, cara. Na verdade, todos são concorrentes. Se você analisar, todo mundo é concorrente um do outro. Então, assim, na guerra da concorrência, vence quem faz a melhor estratégia. O serviço é o mesmo, a fibra é a mesma, tudo é o mesmo. Quem tem a melhor qualidade na sua rede e quem tem a melhor estratégia de marketing vai vencer a guerra. Então, é uma guerra que ela sempre vai existir em todos os setores, seja da construção, seja do telecom, seja de posto de gasolina, enfim. Todo setor ele vai ter essa competitividade. Uma associação ela é para isso. Então, assim, todos juntos que prestamos o mesmo serviço, se unir para beneficiar a todos nós. Então, assim, as pessoas precisam entender essa questão, né, de benefício para todos e não somente para si mesmo. Porque esse egoísmo aí, a competitividade sempre vai existir, nunca vai acabar. Concorrente sempre vai abrir um do seu lado, vai ter outro. Então, a ideia da associação é essa, a gente fazer juntos, independente se o cara é seu concorrente ou não, porque isso aí acaba que você se atrasa, o outro se atrasa, enfim. Falando aqui de uma situação para você, eu, viajando para a Bahia, eu andei mais ou menos uns 200 quilômetros, e nesses 200 quilômetros que eu andei, tinham, a cada 100 metros ou 200 metros, tinha 3 postes, cada poste com um cabo. Isso 200 quilômetros, ou seja, todo mundo indo para o mesmo lugar, cada um com sua rede, cada um com seu poste, cada um com seu cabo, ou seja, um custo desnecessário. Por quê? Tipo assim, se você não quer fazer comigo, eu vou fazer sozinho. Eu vou gastar o dinheiro. Então, assim, tem que pensar coletivo. Não adianta. Tem muitos é uma questão de ignorância, cara. Ignorância. Tipo assim, você ter 3 postes, 3 cabos, em uma distância de 200 quilômetros, indo para a mesma cidade. Por quê? Porque os caras não se entendem. Chega lá, todos eles competem pelo mesmo cliente. Então é essa situação que eu não consigo entender no nosso povo brasileiro, entendeu? Não, Júnior, mas você colocou bem aí essa questão de maturidade mesmo, de realmente entender que um negócio você pode fazer parcerias que sejam benéficas para todos. Eu gosto de dar um exemplo muito claro, eu não posso nem ir muito longe, no nosso setor mesmo. As grandes operadoras, quando é um tema que vai impactar as 3 operadoras, vão botar as 3 de móvel, elas se unem para ela conseguir o que é benefício para elas. Agora, o que a gente já não enxerga, na grande maioria das vezes, aqui entre os provedores menores. Os menores, você está me entendendo? Então, a gente não precisa ir longe, a gente já tem modelos, né? Os provedores menores, justamente os provedores menores. Diria menores aí com 5 mil, 10 mil clientes, são provedores menores. Mas, enfim, são provedores que têm capacidade aí financeira, têm capacidade de, enfim, crescer muito mais. Por exemplo, você falou provedores menores. Eu tive um exemplo desse esses dias, a gente fazendo uma parceria no nosso provedor, fazendo o quê? Compartilhando rede, né? Então, por exemplo, a gente compartilhou um trecho ali, sei lá, 50 quilômetros, o cara foi e cedeu mais 50 quilômetros para o outro lado. Enfim, ele não está preocupado se a gente vai chegar na cidade dele e ser concorrente dele, muito menos a gente preocupado em dele chegar na nossa cidade. É parceria, cara. A gente trocou, a gente fez uma troca de serviço. Ele me cedeu esse, eu cedi aquele. E pronto, é a mesma coisa. A mentalidade tem que ser essa. Uhum. Júnior, você entrou num tema aí, você falou, eu me lembrei aqui de um tema também que realmente está muito forte e está vindo para ficar, que é a questão das redes neutras. Rede neutra está vindo muito forte e ela vai ficar, ela vai se expandir. E eu vou te falar o porquê. Primeiro ponto, o poste está muito caro. Ou seja, o nível de competitividade
está aumentando, e se você vai ter que expandir rede, já não tem espaço no poste, ou seja, isso é outro ponto. Primeiro, o preço. Primeiro, que não tem mais espaço no poste. E o quarto ponto, que eu, assim, realmente eu vejo pouquíssimas pessoas falando, é a relação da ocupação da sua rede. Quanto de rede você tem ociosa? Quanto de porta você tem ociosa? Por que você vai construir mais rede? Então, esses 3 pontos, para mim, eles são essenciais para você realmente enxergar que esse mercado ele vai vir e ele vai tomar mais de conta. E outra, a gente falou disso aqui um pouco mais cedo. Por que não compartilha fazendo via associação ou fazendo via parceria? Então, nós já falamos desse assunto aqui, Sim. não é verdade? Aí, acrescentando aí você falando das redes neutras, eu concordo com você, mas existe algumas situações. Eu falo porque a gente nós, da nossa empresa, tentamos fazer, sim, parcerias para a rede neutra, porém, você perde um pouco o controle sobre o seu cliente. Que tipo de controle? Eu vou dar um exemplo aqui, não vou falar o nome da empresa, mas a gente tentou fazer uma rede neutra com uma grande empresa. A gente venderia o serviço, porém, só eles poderiam instalar, só eles poderiam dar manutenção no cliente, a gente só poderia fazer o atendimento telefônico, enfim, a gente poderia fazer apenas o atendimento telefônico e eles fariam o restante. Cada empresa tem sua regra, cada rede tem sua regra, mas, enfim, eu creio que com a gente fazendo a questão da associação com as redes individuais seja melhor. Por quê? Quando você tem uma rede compartilhada, você acaba ficando na mão de alguma empresa, né? Então, assim, você precisa romper um cabo, você depende daquela empresa para você ir lá e remendar o cabo. Você, sei lá, teve um problema numa caixa, numa CTO e tal. Você depende daquela empresa para ir lá resolver o seu problema. Você teve um problema lá no link e tal. Enfim, tudo você vai depender de um terceiro. Então, assim, muito bom. Bom para quem? Para aqueles pequenos que não têm rede, né? Então, o pequeno que não tem rede, para ele é excelente. Por quê? Em questão de uma assinatura de um contrato, ele vai ter uma rede do tamanho de Brasília. Excelente, perfeito para ele. Mas para a gente que já tem rede, para os provedores aí de médio porte, pequeno porte, que já tem uma rede aí em 3, 4 RA, já não é interessante. E por quê? Porque você vai acabar que você vai ficar preso na mão de alguns que você, tipo assim, você tem uma certa qualidade no seu serviço. Por exemplo, eu tenho uma qualidade no meu serviço. Então, eu tenho um período de atendimento, a gente tem todo um croquis de atendimento lá do nosso provedor. E aí, a partir do momento que eu entrar numa rede neutra, eu vou ter que seguir as regras da rede da pessoa. Então, assim, eu acho interessante para os pequenos. Eu mesmo, para mim, eu já não acho interessante. A não ser que essa rede seja muito grande, enfim, a parceria vai depender tudo da negociação, porque eu quero ter acesso a toda a rede, eu não aceito ter acesso só a parte da rede. Então, assim, por exemplo, eu remendou um cabo, eu quero ter acesso a ir lá remendar, eu quero ter acesso... Por quê? Porque eu não quero ficar preso simplesmente a um terceiro. Então, isso aí é uma coisa que eu, assim, na minha visão, tá? É a minha visão. Eu penso que é interessante para alguns, para outros não, certo? Porque você entrar numa cidade onde você não tem, beleza, mas é como eu falei, a rede não é sua, você está preso a alguém. Entendi. Né? Eu queria só fazer um complemento, eu acho que você colocou bem, você que tem a experiência, né, que tem o provedor, né, está vivendo no dia a dia essa questão, eu acho que muito vai do modelo de negócio, né, de cada um. Essa questão realmente ela é muito importante. Um outro ponto, inclusive a gente tem um outro grupo que fala só de rede neutra, lá existem algumas soluções para você monitorar as portas. Inclusive na rede, você não é sua rede, né? Você falou dessa dor, né? Você não tem o controle. Eles têm uma plataforma, e eu acho que existem 5 ou 6 empresas que estão oferecendo soluções para você ter a gerência da rede neutra. Não, eu digo assim, você falou da gerência, mas eu digo assim, romper um cabo, você não pode ir lá remendar, você tem que esperar ele ir lá. O dono da rede, o dono da rede ir. Você foi lá, caiu uma caixa, quebrou uma caixa, enfim. Qualquer coisa que for da rede, é responsabilidade dele, porque até mesmo eles têm um contrato. Entendi. Mas, por exemplo, voltando a falar aqui dessa negociação que eu tentei fazer. Por exemplo, uma rede neutra, um contrato, cara, você pode sair e entrar a hora que você quiser. Qualquer rede neutra que você tem que ter fidelidade, cai fora, porque é prejuízo para você. Por quê?
Se você é fidelizado naquilo ali e você quiser construir sua rede depois, você está preso e amarrado no terceiro. Então, isso aí é uma coisa assim que você precisa ter muita cautela na hora de fazer um contrato. Eu falo porque o contrato que a gente analisou, a gente tinha que colocar 7 mil clientes em 3 anos. Beleza, não é um quantitativo muito grande. Mas se eu não conseguisse colocar, e era fidelizado, se eu não conseguisse colocar 7 mil clientes em 3 anos, a diferença dos 7 mil clientes eu teria que pagar para eles durante 5 anos. Então, assim, muito cuidado com a pegadinha do Faustão aí, porque tá lá nesses contratos lá, acaba amarrando o cliente, às vezes o cara é pequeno, faz aquele investimentozinho, você está ali na mão do cara dono da rede. Então, eu mesmo, para mim entrar na rede neutra, eu não aceito fidelização, não aceito, tem que ser um negócio muito simples e claro. É um contratinho, enquanto que a porta é tanto, acabou. Eu saio e entro a hora que eu quiser. Por quê? Porque senão fica muito, muito fácil. O cara está ali, ele toma aquele cliente seu da noite para o dia. Entendi. Realmente é casa a casa. Eu acho que cada que você falou das suas preocupações, se ler o contrato, né? Cada ponto do contrato é muito importante, né? Você ter realmente um corpo jurídico para poder ler com você e te avalizar. Bem assim, esse tipo de experiência eu não tive, né? Mas que bom que você enriqueceu trazendo, né, no contrato e outra, né? As condições são discutidas. Você pode falar, se for para mim assinar, eu não quero desse jeito. Enfim, ninguém vai te obrigar a assinar um contrato, né? Mas que bom que você trouxe esse tipo de detalhe de contratos que tem, né? Eu estou falando essa situação porque, assim, para muitos, como eu falei, pequenos é interessante. O cara tá ali, não tem o dinheiro para fazer um investimento, ele vai, enfim, vai alugar a rede neutra, vai bombar, vai estar lá igual um grande. Porém, para quem já é maior, já não é muito interessante. Então, assim, a questão, por exemplo, por isso que eu bato na associação. É muito mais interessante os associados se juntarem, força financeira, que vai sair muito barato, Rodrigo, muito barato, de graça, em comparação se o cara for fazer sozinho. Montar uma rede subterrânea, mano, entendeu? Começa uma rede subterrânea, contrata uma empresa grande, começa uma rede subterrânea da associação, monta essa rede subterrânea, Taguatinga, monta essa rede subterrânea, Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste, Samambaia, mete subterrâneo, todo mundo vai usar, quem for da associação vai ter direito a usar. Sim, claro, você bota uns tubos maior, dá para todo mundo usar, entendeu? E o que acontece? Você não vai pagar nada de poste, zero. O investimento é uma vez só, mas depende da maturidade das pessoas querer fazer a coisa. Então, assim, hoje as pessoas correm para a rede neutra porque o poste está cheio, não tem como mais regularizar, etc. Tal. O cara é pequeno, não tem dinheiro para investimento, etc. E tal. Então, assim, é uma coisa interessante, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que uma associação bem robusta, a gente consegue fazer com que a gente cresça muito maior, muito mais rápido. Não, com certeza. Eu acho que essa questão de maturidade, eu sempre bato nisso, né? É a questão da consciência, saber a importância de uma associação, até para esse tipo de ação. Eu acho que benefício para todos. Para o provedor que vai pagar menos, para a sociedade que vai ter menos cabo, entendeu? A Neoenergia também vai agradecer que vai ter menos pessoas grudadas no... Então é benefício para todo mundo. Exato. A questão é de sentar numa mesa e todo mundo conseguir se entender para uma solução dessa, entendeu? Eu acho que mais é válida demais, é uma ideia sensacional. Porque eu penso assim, tem que ser uma coisa muito, muito simples, encabeçada. Chegou, fez a reunião, qual que é o propósito? O propósito é esse aqui, da reunião, tal, o valor é esse, tal, quem quer participar, assina o documento, faz uma segunda reunião. Tipo assim, uma coisa muito rápida, sem muita burocracia, quebra a burocracia, entendeu? O que mata em tudo é burocracia. Quebra a burocracia, ó, cara, aqui é desse jeito, assim, igual reunião de condomínio. Vai aprovar um negócio. Independente da quantidade de pessoas, vai estar lá e vai ser aprovado. Aprovou, o outro morador vai ter que pagar. Então é isso. Chegou lá, tal projeto, que é uma questão, pronto, pagou, acabou. Quem não pagar, está fora do negócio, não vai ter uso fruto da rede. Pronto. Vamos conversar. Eu acho que é um tema muito importante para nós abordarmos, né, em nível de associação. E que, como é só benefício, não pode ficar de fora. Vamos marcar para a gente conversar, né? Exatamente. Então é isso. Mais alguma pergunta aí, Rodrigo? Eu acho que rapidinho, o que eu tinha para hoje aqui, na nossa conversa, no nosso bate-papo, era essa situação aí que eu falei, né, do solar, você falou aí do 4G, falamos aí da rede neutra, enfim.
abordamos esses assuntos aí. São assuntos pertinentes para os provedores, muito interessantes, né? Inclusive, esse do 4G aí eu não sabia, vou correr atrás, vou pesquisar, porque eu gostei. Eu sou daquele que eu vou lá e faço. Então, assim, eu já vou correr atrás para fazer, porque eu gostei muito dessa solução aí 4G. Né? Ótimo, 4G, 5G, dá para você usar tudo, né? Você pode fazer, inclusive, o que as operadoras têm feito é as duas soluções juntas, né? Uma rede você consegue cobertura e a outra rede você consegue capacidade. E aí uma está sobreada na outra, só que são frequências diferentes, né? Então dá para fazer isso, tem soluções aí para poder utilizar. Agora, só para a gente encerrar aqui, Rodrigo, fala um pouquinho aí da sua empresa, quais os serviços que sua empresa presta aí, para que as pessoas aí que não conhecem você, ou as pessoas aí, até mesmo os associados aí da Aspro aí, né? Você falar um pouquinho aí, apesar de que eu acho que todo mundo já te conhece, mas, enfim, é isso. O Júnior, lá na SM a gente aumentou bem o portfólio de serviços, né? Essa parte regulatória, que nem você falou, né? Todo mundo, nós nascemos nessa questão regulatória, toda a parte de outorgas, né? Nós já fazemos SCM, CA, STFC. Agora nós estamos vindo numa pegada nova também nessa questão de licenciamento LTE, que é justamente essa questão de redes privativas, que você falou, uma coisa nova. Nós já licenciamos estações em alguns estados do Brasil, tá joia? Nós estamos com uma contabilidade também, uma contabilidade especializada para provedor. Inclusive, muitos provedores aqui de Brasília, nós já fizemos simulações do planejamento tributário, tem economizado bem, tem provedores aí que a gente conseguiu economizar por mês R$40 mil e está declarando tudo também, não tem mais a dor de cabeça de sonegar. Agora, rapidinho, já que você entrou nesse assunto, então, já vamos debater ele. O que acontece? Em termos de economia, o que você, para um provedor, algum que você já fez, por exemplo, hoje, em porcentagem, o que ele está pagando assim? Um cara que fatura aí. Botar um cara que fatura 1 milhão. O que ele tá pagando? Você consegue fazer com que ele pague aí de imposto? Máximo de porcentagem aí? Então, dependendo do cenário que ele está hoje, até para o cenário ótimo, mas nós temos que fazer, inclusive, alteração contratual. Porque realmente, para ter um benefício tributário mais eficiente, você tem que prestar outros tipos de serviços. Inclusive, não só SCM, SVA. SCM, SVA ajuda, mas um melhor planejamento tributário não é só o SCM, SVA, já existem outras ferramentas. Inclusive, foi o que a gente estava falando. E tem um mito também que eu gosto de falar muito, Júnior. O pessoal fala que no Simples Nacional é o melhor regime. Isso é o maior papo furado que eu já ouvi na vida. Porque tem empresas que estão no Simples, mas eles já estão numa faixa tão acima, na terceira, na quarta faixa, que já é melhor ele estar no lucro presumido do que no Simples. Mas aí o que ele vai fazer? Ele vai abrir um outro CNPJ. E aí ele vem nesse mito de não sair do Simples e vai acumulando vários CNPJs, declarando 100% SCM. Teve um provedor que nós atendemos que a gente economizou para ele R$130 mil por mês. Que ele estava declarando 100% SCM no presumido. E assim, eu achei, tipo assim, eu até não gosto de ficar falando, mas cara, o que esse contador fez com esse cara, velho? Porque ele tá pensando, né, que tá mais... Eu falo, a questão da contabilidade do provedor e toda essa parte organizacional da fatura que ele manda para o cliente, ela tem que ser muito bem feita. Porque um erro que um provedor, ainda mais que tem tantos clientes faturando 1 milhão, quantos clientes esse cara não já deve ter? Não é verdade? Ele deixa, mas é muito dinheiro na mesa. Não tem negócio que ele vá fazer no mês do que não seja melhor ele organizar a casa. Porque essa questão ela não é trivial. Tem que ter um aprofundamento nesse conhecimento tributário de SCM. Não é qualquer contador que sabe fazer. Você mesmo enganchando aí, eu falo, já tive essa experiência, né? Que às vezes você começa o provedor ali, 10 clientes, 20, 30, 100, 200, 300, e aí às vezes você arruma um contador que é aquele contador de padaria, que o cara só tira lá o boletim do Simples lá, quanto passou de cartão, tanto, tira o boletim. Então a pessoa acaba que cresce, se torna grande, fica com aquele contador, e aquele contador não tem a expertise de fazer
Um planejamento, uma separação. tributário. Exatamente. Então, é interessante, sim. A gente, na nossa empresa lá, a gente já tem uma contabilidade assim como a sua, já fez o planejamento tributário. Aqui na nossa empresa, na Casa do Ares também, a gente tem uma contabilidade assim mais parruda, justamente por isso, porque você acaba que se você não fizer isso, você vai levar prejuízo. E quando você vê, o prejuízo é grande, entendeu? Com certeza. E vai fazendo errado por muito tempo. Muito tempo, exato. Daqui a pouco a conta não vai fechar, né? Falando de outros serviços que nós prestamos, nós estamos com um escritório jurídico interno especializado para provedor, direito do consumidor, ações para baixar preço de poste, auxílio de contrato, de permanência, vários assuntos, tudo especializado em telecom. Nós estamos com esse escritório também interno. Então, abrimos mais esse braço jurídico dentro da SM. Nós estamos com algumas plataformas de SVA também, na parte de telemedicina, né, que nós estamos ajudando, de livro digital, que ajuda também nessa questão do planejamento tributário. Nós estamos com essa solução também dentro de casa. Né, nós estamos com a parte de projeto. Muitos provedores aí no Brasil estão com as redes. As concessionárias estão realmente aumentando muito a fiscalização, então a gente está regularizando muita rede, fazendo o projeto FTTH realmente para deixar essa rede documentada, que é muito importante. Inclusive, na hora de uma venda do provedor, isso é muito importante, o pessoal pede muito esses projetos, essa organização. Então, realmente, a gente aumentou muito o portfólio para atender o provedor na sua plenitude, não é verdade? Todos os serviços que eles precisam, nós temos um parceiro. Tá joia? E nós também, eu queria deixar registrado, Júnior, que nós estamos com 2 comunidades no WhatsApp. Uma é para falar de serviço, justamente essa questão. A gente tem grupos dentro do WhatsApp que falam de vários temas, não é verdade? Parte de transferência de UAS, bloco IP, o direito, esse planejamento tributário, jurídico especializado, canais. Então tem vários assuntos e eu tenho uma outra comunidade que é só de redes neutras. Chama Redes Neutras do Brasil, e dentro dessa comunidade eu abri uma rede neutra de cada estado. A ideia é que ali seja um home broker de ofertas e demandas de portas a nível nacional, porque está vindo com força, então a gente nós criamos essa comunidade. Rapidinho, só vou insistir na pergunta aqui, porque eu assim, quando eu fui escolher a minha contabilidade no provedor, a gente bateu muito nessa tecla. Quantos % você consegue fazer com que um provedor com mais ou menos 1 milhão de faturamento pague em porcentagem mensal aí, só para o pessoal ter uma noção assim, do que ele pode pagar, economizar, enfim. Porque muitos perguntam, né? Por exemplo, nossa pergunta era, quantos % eu vou pagar de imposto? Porque o ICMS é tanto, tal, enfim. Então, assim, a gente conseguiu essa economia, uma porcentagem pequena, né? O imposto justamente agregando, fazendo planejamento tributário e agregando alguns serviços. Então, na sua experiência aí, o que você... Assim, uma média, pode falar só uma média aí de porcentagem. A questão é que a gente tem uma solução, Júnior, uma para cada cenário. Tem um provedor que tem um CNPJ só, tem um que tem 2, aí a gente coloca um no presumido e o outro no simples, para a gente faz o planejamento empresarial, ele é diferente. Então, cada situação a gente gosta. Mas eu posso fazer uma simulação e eu te passo para você colocar aqui nesse vídeo e mostrar que aí eu tenho uma planilha onde eu coloco os dados. E aí aí eu preciso saber de mais informações. Esse cara hoje ele já não está no presumido, né? Com 1 milhão por mês, ele já está no. Ele não está no Simples Nacional, ele está no presumido. Talvez ele esteja com 5 empresas. Você está entendendo? Então, aí não entra só a questão do planejamento tributário, entra a questão da estratégia empresarial. A gente vai colocar uma empresa só para fazer a cobrança do SVA, o outro, nós vamos colocar os funcionários, o outro vai ser dono da rede. O outro vai ser dona do cliente. Então, existem... Entendi isso. Tem vários desenrolar. E nós temos essa expertise de também montar estratégia empresarial. É porque hoje assim, eu tenho vários clientes que eles estão assim, com problemas, né, junto à Receita, muitos problemas assim, tributários, e justamente eles estão procurando essa contabilidade que faça esse estudo para eles, entregue para eles um bom trabalho, uma coisa correta, né? Porque ninguém quer levar multa, né, prejuízo. Com certeza. É isso. O que eu gostaria de, só para fazendo um fechamento aqui desse assunto, nós fazemos sempre uma simulação. Nós sentamos com o provedor e fala qual é a sua situação atual.
E em cima do cenário que ele mostra que está o provedor dele hoje, nós fazemos uma simulação do que nós vamos conseguir. E é em cima justamente desses números que eu te falei, das economias que nós conseguimos, porque a gente coloca os dados dele dentro desse trabalho que nós temos, dessa planilha, e a gente consegue já falar, olha, nós vamos conseguir economizar para você, e a gente consegue em tempo recorde essa implantação, e em 30 dias nós já conseguimos entregar esse planejamento e já fazendo todo esse faturamento, que ele não vai emitir mais só uma nota, ele vai emitir 2 ou 3 notas, dependendo do que ele já tem ali, né? E ele pode ir adequando, fazendo um ajuste fino mais a longo prazo. Mas em 30 dias a gente já consegue fazer uma implantação desse planejamento tributário. Tá certo. Rodrigo, quantos anos já de engenharia? Desculpa, não entendi. Quantos anos já de empresa de engenharia aí? Rapaz, a SM vai fazer 20 anos, né? Nós já fomos. Em 2008, nós fundamos a SM, né? Ela é de 2008, mas antes disso a gente já tirava algumas licenças, né? Fazia meio de forma autônoma, né? Mas depois que realmente nós abrimos a empresa, aí realmente é desde 2008, né? 2008. Mas no mercado aí já vai bater quase 20 anos, né? Certo. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a audiência de vocês, agradeço aí pela a presença do Rodrigo aqui, da SCM Engenharia, e em breve teremos aí novos podcasts com novos assuntos, falando aí um pouquinho mais do telecom e das tendências de mercado que vem acontecendo. Muito obrigado, excelente dia. Muito obrigado aí, pessoal, e fica com Deus.